Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos mais um dia na presença de Deus, mais um dia de gratidão ao Senhor, por mais um dia que Ele tem nos concedido de estarmos aqui. Porque quantos meus irmãos já partiram para a eternidade, quantos estão deitados em um leito em cima de uma cama, quantos estão doentes, e nós estamos aqui para a glória de Deus, para engrandecer o seu nome, porque Ele é bom. Meus amados de Jesus, eu estava fazendo uma meditação hoje e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração, que eu compartilhasse com as irmãs, com os irmãos, com todos aqueles que assistir esse vídeo. Eu quero deixar aqui uma palavra em Romanos 13:8 que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Glória a Deus. Eu meditando, meus irmãos, nesta palavra, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E eu fazendo a meditação da minha vida, da minha própria vida mesmo, eu fazendo uma análise da minha vida, de coisas passadas, de coisas que eu vivi, que eu sei que não é diferente com vocês também, com alguns, não com todos, mas com alguns talvez se identificam com a minha história. E eu meditando nessa palavra, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Anos muito atrás, eu era muito jovem, 20 anos, até meus 35 anos. Eu era uma pessoa, minhas irmãs, que eu não tinha maturidade nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu não tinha muita maturidade de fazer o meu orçamento financeiro. Eu trabalhava, mas eu não tinha um orçamento financeiro. E tinha meus filhos pequenos, que eles eram pequenos nesse tempo. Os irmãos sabem, as irmãs sabem que criança gasta muito, depende muito de a gente comprar as coisas, né? A roupa, o calçado, o alimento e pronto. E muitas vezes, minhas irmãs, eu me endividava por não fazer um orçamento, por querer comprar. As irmãs estão entendendo? Comprar algo que não estava dentro do meu orçamento. E muitas vezes a gente compra coisas sem necessidade, ou muitas vezes precisando mesmo, que no meu caso eu precisava comprar. Mas só que muitas vezes, eu não sabia aonde estava o dinheiro para pagar. Por quê? Naqueles anos atrás, irmãos, não é como hoje. Hoje, pela internet, você compra muita coisa em conta, parcelado. E naquela altura era o crediário. As irmãs lembram, os irmãos lembram que aquele povo que saía vendendo de porta em porta nas casas, que chamava compra no crediário. Eu sei que muitos de vocês vão se lembrar disso. Aquelas pessoas que chegavam com jogo de panela, com forro de cama, lençol de cama, jogo de tapete, aquelas coisas mesmo que mulher usa, né? E até mesmo roupa mesmo, muita gente vendia no crediário. E aí, meus irmãos, eu muitas vezes caía nesse erro. Eu sempre trabalhei, tinha um ordenadozinho muito pequeno. O pai dos meus filhos também tinha um ordenado pequeno, trabalhava, sempre trabalhou. Mas ele não fazia orçamento. Eu também não fazia, muito imatura, não fazia.
E o que é que acontecia? Ele fazia, ele gastava o dinheiro dele e ainda gastava o meu. E aí, meus irmãos, o que acontecia? Eu fazia compra. Não era sempre, meus irmãos, não era aquela coisa de exageradamente, mas de vez em quando eu caía nesses erros de querer comprar uma coisa, uma roupa para os meninos, um calçado ou um jogo de panela, essas coisas, né, que a gente mulher precisa. Mas eu não olhava as consequências. Eu comprava, vamos supor, eu comprava um jogo de panela. Vamos citar, um jogo de panela, ele era de 6 parcelas, parcelado em 3. E naquele tempo era sem entrada. A gente comprava, só entregava e com 30 dias a pessoa vinha buscar o dinheiro na casa. Trazia a promissorazinha para a gente assinar. E eu comprava. Pagava uma parcela, pagava duas, aí do meio para o fim eu não conseguia mais pagar. Muitas vezes eu cheguei a devolver porque eu não conseguia pagar aquela prestação. E isso, irmãos que estão me ouvindo, isso não é bom para nós que servimos ao Senhor, que somos cristãos, que servimos um Deus Todo-Poderoso, o dono da prata, do ouro, aquele que nos sustenta. Não pega bem, não cai bem para nós que somos igreja do Senhor, somos noiva do Senhor. Não cai bem. É por isso que Paulo nos exorta: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque muitos de nós, meus irmãos, entramos em dívidas por não ter o controle próprio, o nosso controle das nossas finanças, não saber esperar o tempo certo de comprar. E muitas vezes nós entramos em dívidas. E isso pega tão mal para nós, como pessoas, como cristão, como pessoas que servimos o Senhor, que temos que ter o nosso nome limpo, o nosso nome, como diz, confiável. Porque eu tô acostumado de ver pessoas dizer, crente é veaco, crente não paga o que deve, principalmente os pastores. E isso pega tão mal para nós, para nossa reputação como ser humano, como homem, como mulher de Deus. Hoje, graças ao meu Senhor, o Senhor tem me ensinado a esperar, a comprar as coisas. Irmãos, eu fico anos sem comprar uma peça de roupa para mim, sem comprar um calçado. Por quê? Porque eu não quero sair do meu orçamento. Não quero. Porque muitas vezes a gente deixa de comprar o alimento para comprar roupa, para comprar um calçado, para você andar, para você se sentir bem. Porque na igreja tem muita festividade na igreja. E muitas vezes, toda festividade, você quer estar de uma roupa nova, um calçado novo. A gente quer estar bem apresentada, né? Porque é bom, não é ruim, é bom. Andar com roupa nova, calçados novos, ter uma casa boa, compra... Porque mulher geralmente gosta das coisas delas bem arrumada. E muitas vezes nós entramos em dívida por causa disso, por não saber esperar. Eu conheci uma pessoa, e conheço, que eu sei que ela não morreu ainda, era uma irmã da igreja. Essa irmã, ela tinha compulsão de comprar tudo. Ela podia não estar precisando daquela roupa, daquele calçado, de qualquer coisa, irmãos. Era que ela queria tudo que ela via, ela queria comprar. Mas sabe o que acontecia? Quando chegava no dia do pagamento dela, nós trabalhava junto. No dia do pagamento dela, ela tinha que esconder, porque ela vinha uma pessoa, vinha outra, vinha outra para receber a parcela daquilo que ela tinha comprado. E ela não era só uma coisa, não, irmã, era muito, era uma roupa, era calçado, era
era batom, era perfume. Irmãos, era coisa assim de louco. E tinha um dia que ela se escondia, ela pagava uma, duas, e depois ela se escondia e dizia, olha, diz que eu não estou aqui não. Ela ainda mentia, ainda colocava os outros para mentir. Isso é feio. Deus não se agrada dessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de Deus, o amar ao próximo. Isso nós devemos amar ao Senhor, amar a Deus de todo o nosso coração, mas que nós possamos, como igreja de Deus, como pessoas de bens, honrar os nossos compromissos, nós comprarmos aquilo que nós damos conta de pagar, honrar os nossos compromissos direitinho. Se tal dia é o dia de nós pagarmos, vamos pagar, para que o nosso nome não caia na boca de ninguém como mal pagador, mal pagadora. É feio e Deus não se agrada, irmãs, de nós comprarmos além das nossas condições, além das nossas necessidades, porque muitas vezes nós endividamos porque compramos além do que nós precisamos e Deus não se agrada. Então, minhas irmãs, meus irmãos, foi a palavra que o Senhor me deu hoje para compartilhar com os irmãos. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Irmã, aí você pode perguntar, irmã Alice, mas eu compro. Mas irmã compra, mas paga, né, irmãs? Nós compramos, mas pagamos. Compramos o do tanto que nós damos conta de pagar, para não ficarmos devendo. Muitas vezes a gente cai em certas circunstâncias, é uma fatalidade. Muitas vezes a gente faz todo o orçamento direitinho, compramos e às vezes acontece dar errado, mas são coisas que ninguém está impune disso. Acontece uma coisa com o familiar, com seu filho, às vezes adoeceu, você teve que gastar aquele dinheiro e não conseguiu pagar aquela parcela daquele produto que você comprou. Mas você não pode permanecer na dívida. Antes de acabar de pagar uma, você já faz outra, vira uma bola de neve, chega cobrador na tua casa e o teu nome vai para o Serasa, o SPC, você fica uma pessoa sem crédito no mercado para comprar. Irmãs, isso é feio, Deus não se agrada. Eu já pedi tanto perdão ao meu Senhor, porque eu me vi nessas condições de comprar e não conseguir pagar. Não era porque eram muitas dívidas, era porque o orçamento era pouco, o meu dinheiro era pouco. E eu fazia além do que eu tinha muitas vezes, porque tinha a despesa de casa que tinha que ser feita, e ainda o que sobrava é que eu tinha que pagar a prestação das coisas que eu comprava. E muitas vezes não dava. E eu disse para as irmãs, eu pagava uma, duas parcelas, e do meio para o fim aquilo virava uma bola de neve, que teve vez de eu entregar o produto de volta. Eu lembro que eu comprei uma lata, aquelas latas de alumínio bordada na frente, eu tive que entregar. Que vergonha! Hoje eu fico pensando, meu Deus, que vergonha era se fosse comigo hoje. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter maturidade. Nós erramos, mas não podemos permanecer no erro para sempre. Nós temos que aprender a viver na presença de Deus, com honestidade, sendo fiel ao Senhor, fiel às outras pessoas, com a nossa palavra, porque a nossa palavra, minhas irmãs, ela tem que ter, as nossas palavras, nós temos que cumprir nossas palavras, nossos compromissos têm que ser cumpridos, e Deus se agrada disso, amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, e que esse vídeo possa te ajudar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.